bem, galera? Professor Aleph falando. Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que estejam estudando muito. Aqui é o professor Aleph, do Centro Educacional Suzano Costa. Vamos para mais uma aula que o tempo não pode parar, beleza? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Professor Aleph. Vamos dar início aí ao conteúdo novo, matéria nova, territórios e nações no mundo. Beleza? Pegue o livro de vocês. Faço questão aqui de sempre estar utilizando o próprio livro de vocês para ficar mais fácil aí essa compreensão. Fica a seu critério, mas um aconselhamento é que você marque aí as partes do livro que eu também marquei aqui, ó, para a gente estar comentando. Então vamos lá, gente. O tema é esse: território e nações do mundo. Uma imagem bem sugestiva aqui, né, no início, a gente já pode começar a explorar. Essa imagem aqui, ela mostra uma grande variedade, tanto étnica, tanto cultural, quanto de atividades econômicas no mundo. Logo, toda essa imagem aqui, ela está representando toda essa diversidade étnica e cultural que a gente tem dentro do espaço, dentro dos continentes, assim podemos dizer. E aí, gente, vem aqui para a gente dar continuidade, povos e culturas. Então, olha só, associando aí aquela imagem que a gente viu no início, a Terra hoje, o planeta Terra hoje, ele tem aproximadamente aí 7 bilhões de habitantes, né? Vamos botar aí 7,5 bilhões de habitantes, né? Dentre toda essa população, a gente não está falando de milhões, a gente está falando de bilhões. Toda essa população, você vai ter inúmeros povos diferentes. Então, cada um desses povos, né, assim como o texto vai dizer, ó, no decorrer da história, ele vai desenvolver tradições, costumes, crenças, não é isso? Forma de se vestir, forma de se alimentar, e todas essas práticas vão caracterizar o que é a sua cultura. E o que seria a cultura, né, desses povos, né? Ou seja, a cultura envolve tudo aquilo que é criado pelo ser humano, desde a sua língua, da língua que eles falam, não é isso? Alguns tipos de objetos que são fabricados. Aí a gente precisa entender de elementos materiais e imateriais, né? Quando a gente fala de objetos, vestuários, a gente está falando de coisas que são materiais, mas a cultura ela também se apropria daquilo que é imaterial, como a religião, associada a elementos simbólicos. Falando de religião, a gente precisa considerar a religião quanto à diversidade cultural de povos e costumes no planeta Terra. Então, a variedade de religiões ela vai se associar à diversidade cultural. Então, toda essa grande variedade de religiões que a gente vai ter dentro do planeta Terra, ela vai variar aí de acordo com a cultura da região. Então, você vai ter o catolicismo, protestantismo, islamismo, budismo, judaísmo, associando aí a cada uma das áreas as suas culturas. E aí a gente já tem o primeiro mapa aqui que a gente pode analisar. Esse mapa, ele representa aí as principais religiões praticadas no mundo, né? Você vai observar aí de roxo o budismo, você vai encontrar muito budismo na China, né? Isso, um pedaço da China. Você vai ter o islamismo, cristianismo católico, ortodoxo, protestante, hinduísmo, islamismo, judaísmo. Então são inúmeras, uma grande variedade de religiões que a gente precisa considerar como fator cultural também. Logo, associando a isso, o livro ele apresenta aí duas imagens importantes, interessantes. Uma da Basílica de Aparecida aqui em São Paulo, que é bem perto da gente. Daqui da onde a gente mora para lá deve dar aí umas 3 horas de viagem, no máximo, de carro. E uma mesquita que é um templo dos muçulmanos lá na Índia. Então, olha só como a religião ela é importante para a formação cultural de uma área, de um espaço.
E aí a gente tem as nações e identidades culturais. Como a gente falou, uma grande quantidade de povos, uma grande variedade, até porque são mais de 7 bilhões de habitantes, não é isso? Inúmeras culturas diferentes, culturas próprias. E a gente vê aqui o conceito de identidade cultural. O que é uma identidade cultural, gente? É quando você tem um grupo de pessoas que compartilha crenças e hábitos pertencentes a uma mesma cultura. Logo, a gente entende que esse grupo de pessoas que compartilha esses mesmos hábitos, eles formam então o que a gente chama de uma identidade cultural. Logo, se eu tenho um grupo de pessoas que participam da mesma identidade cultural, a gente precisa reconhecer esse grupo de pessoas como uma nação. Isso é uma nação. Ou seja, um grupo de pessoas que possui uma identidade cultural. Logo, isso compõe o que a gente chama de nação. Desse modo, pertencer a uma nação significa pertencer a um grupo de pessoas que, em geral, fala a mesma língua, possui os mesmos costumes, as mesmas tradições, adquiridas no decorrer do tempo por meio de laços históricos em comum. Podemos dizer então que o Brasil é uma nação? Sim. Por quê? Porque a gente tem um grupo de pessoas que compartilham de hábitos e costumes, dos mesmos hábitos e costumes. Quando a gente fala, e aí ele dá exemplo aí de religião, ele dá exemplo de idiomas, ele dá religião de hábitos do dia a dia, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Seguindo. E aí a gente vê a questão do sentimento de nacionalidade. Normalmente o grupo de pessoas que participam dos mesmos hábitos e costumes, né, que compõem uma nação, é gerado neles o sentimento de nacionalidade, que seria os indivíduos se sentirem unidos, se sentirem participantes de um mesmo povo, de uma mesma cultura, de uma mesma identidade. Que isso também está associado a um pouco do patriotismo, né? Você entender a importância que você tem, que o país tem, que você faz a sua importância dentro do território. Os americanos, né, os Estados Unidos, eles prezam muito a questão do patriotismo. Os indígenas têm esse sentimento de proteção um para com o outro, até porque é um grupo étnico ameaçado, né, no decorrer da história. Logo, nós brasileiros, então a gente possui algumas identidades em comum, né? Possuímos uma identidade comum. Também a gente precisa entender que todo o processo de formação étnica e ocupação do território brasileiro colabora para toda essa diversidade que a gente tem dentro do nosso território. Aí aqui a gente tem alguns exemplos dessa diversidade, tanto quanto as festas populares que tem dentro do território brasileiro, como a gente consegue observar na imagem aqui lá em Olinda, não é isso? Os bonecões lá de Olinda, quanto o hábito de comer arroz e feijão todos os dias, cotidianamente. Isso é um hábito de brasileiro, tá, gente? As outras nações do mundo normalmente não têm esse mesmo costume. Se você observar nos filmes norte-americanos, por exemplo, no café da manhã, eles têm o hábito de comer bacon e ovos fritos. Quando no Brasil a gente come pão com ovo, pão com manteiga, pão, queijo e presunto. Não que eles não façam isso, mas você vê que são elementos culturais que representam o povo, né? Hábitos culturais. E aqui a gente vê como que esses territórios eles são separados, né? Ou seja, os territórios nacionais. Aqui a gente tem um planisfério, onde esse planisfério aponta, que é o mapa mundi político, onde começa e termina cada um dos países, né? Você vê as linhas, os limites que são traçados aí para separar um país do outro. E aqui a gente tem esse conceito de limite de fronteira. O que é o limite, gente? É uma linha imaginária criada pelo ser humano para marcar onde termina ou inicia determinado território, que pode ser, por exemplo, uma propriedade agrícola, um estado ou um país. Na realidade, esse limite pode ser indicado por marcos naturais, como rios, montanhas, ou artificiais, como placas, pontes e etc. Tá, mas o que diferencia limite de fronteira? Qual é a diferença de limite para fronteira? Aí o livro responde, vamos lá, limite é uma convenção criada pelo ser humano para marcar onde termina ou inicia um território. Já a fronteira corresponde à faixa ou à área que se estende ao longo da linha marcada pelo limite. Ou seja,
O limite marca exatamente a divisão entre o território e a fronteira é uma área intermediária, é uma área que vai fazer a proteção do limite. Obviamente, eu tenho uma imagem melhor aqui para explicar para vocês. Aí, pessoal, olha só, limite versus fronteira. Olha só, lado A e lado B, né? Vamos supor que são países diferentes, né? Lado A e lado B. A faixa em branco determina o que a gente chama de limite, ou seja, é aí que você tem a separação entre o lado A e o lado B. A faixa em amarelo, que é uma área de transição, ou seja, uma área de proteção do limite, ou seja, uma área que está cobrindo essa área, né? Isso é um espaço que está cobrindo o limite, e é exatamente nessa região que ficam as tropas de defesa, tanto para impedir a questão de tráfico de drogas, tráfico de armas, entrada de imigrantes ilegais em alguns países. E aqui eu trouxe a imagem do Brasil para a gente mostrar a questão do limite do Brasil e a fronteira do território brasileiro. Tá aqui na imagem, não é isso? Tá aí, a parte amarela corresponde ao que a gente vai chamar de fronteira e a linha que percorre essa área aí, no interior dessa área, corresponde ao limite. Tranquilo, pessoal? E aí a gente tem o território nacional. Gente, o território nacional é a área continental ou insular da superfície terrestre dominada e organizada por um Estado. E o que é um Estado? É composto por uma nação, em alguns casos por mais de uma nação, um sistema de governo, leis e instituições próprias. Então, beleza. Território nacional é quando você tem ali a parte continental de uma área que é dominada por um Estado. O Estado são as leis e as instituições próprias dessa região. Mas as nações que existem no mundo, não é isso? São nações independentes? São nações que têm um Estado? Ou existem territórios nacionais, ou existem estados ou países que possuem mais de uma nação? É isso que a gente vai entender aqui. Uma nação independente, ou seja, ela rege o seu poder por si mesma, ela não é dependente de ninguém, ela não precisa de ninguém para ditar as regras, não é isso? Esse Estado, ele é chamado de Estado soberano. Por quê? Porque é ele que estipula suas leis, as suas regras, sem depender de nenhum outro país que esteja o controlando ou o dominando. Há casos de nações que não possuem autonomia reconhecida perante a comunidade internacional. Em geral, nesses casos, esses territórios possuem parte da política e da economia controlada por um determinado Estado. No mundo hoje, uns dos territórios sem autonomia são Guiana Francesa e Porto Rico, ambos localizados no continente americano. Preste atenção aqui comigo, hein? A Guiana Francesa é dominada pela França desde o século XVIII, lá do período lá da Revolução Industrial, e Porto Rico é dominada até hoje pelos Estados Unidos, controlada pelos Estados Unidos. Em 2010 houve um plebiscito, né? O livro ele fala sobre isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Em 2010 houve em 2010 houve um referendo na Guiana Francesa, voltando a falar da Guiana Francesa, que buscava essa independência do governo francês, né? Mas mesmo assim a Guiana Francesa continua aí correspondendo ao território francês. Em 1967 houve um plebiscito, ou seja, o povo votou para ver se eles queriam independência, lutar contra a independência, ou se eles preferiam permanecer debaixo dos regimes norte-americano ou estadunidense. A maioria da população decidiu permanecer controlado pelos Estados Unidos, até porque tem vantagem para isso. O exército americano protege o país, as relações econômicas com os Estados Unidos é meio que monopolizado, ou seja, só tem relação econômica com os Estados Unidos. Então eles preferiram permanecer com esse controle. Diferença entre país e Estado. Gente, vamos lá. Ó. País é o território onde o Estado exerce o seu poder. Estado é o governo e a organização desse país. Beleza? País é o território. Estado é o que governa. Show?
E aí, como eu estava falando, territórios e minorias nacionais. Muitas nações não são independentes, tá, gente? E estão debaixo, né, dos territórios soberanos onde eles vivem, ou seja, estão debaixo aí, sendo julgados e subjugados pelo país e pelo estado de onde eles vivem, que são normalmente estados e povos independentes. Esses povos e essas nações que não são independentes, né, dependem de quem está gerindo o país, de quem está governando, são chamados de minoria nacional ou minoria étnica. Porém, vamos lá, é, em vários países essas minorias elas são perseguidas, oprimidas pelo povo que rege o país, o governo que rege a região onde eles vivem. Ó, essa perseguição, na maioria das vezes, acontece com o objetivo de inibir as manifestações de sentimentos nacionalistas e a aspiração de conquistar a autonomia nacional por meio da afirmação de políticas e economias próprias. Então, as minorias nacionais buscam essa independência, mas normalmente são reprimidas e oprimidas e subjugadas pelos estados e os países que dominam o território. Um exemplo disso é a Catalunha, por exemplo, que está lá na Espanha. E aqui o boxe ao lado, sentimento nacionalista, pode ser entendido como sentimento de pertencer a um povo que possui as mesmas tradições linguísticas, religiosas, históricas e que juntos aspiram a constituir uma nação autônoma. Então a busca pela autonomia é o que vai reger esses conflitos, se assim podemos dizer, né? Na verdade, são conflitos de fato. Porém, o sentimento nacionalista, ele exagerado, se assim podemos dizer, vai gerar vários conflitos, né? São aspectos negativos que são gerados a partir disso. O que acontece? A minoria nacional que busca a sua independência, a sua autonomia, normalmente vão buscar essa independência por conflito. E acontece de ser várias vezes por conflito armado, não é isso? Acontece várias guerras, vários confrontos vão ocorrer a partir desses sentimentos nacionalistas, até porque os países que dominam o território vivem nessa opressão que nós já citamos anteriormente. Vou deixar recomendado para vocês aí lerem sobre o Tibete, na página 37 e 38, e a gente vai seguir aqui as minorias nacionais e os movimentos separatistas. E aí, como eu falei, ó, a busca pela independência política e pela autonomia territorial nem sempre ocorre de maneira pacífica. Ou seja, eles não vão lá fazer protesto com bandeirinha. Na maioria das regiões, esses conflitos aí, essas reivindicações, são por meio de conflito armado, beleza? Para se tentar a criação aí de um Estado soberano. E aqui o mapa mostra as principais regiões que acontecem esses conflitos, né, no território, no espaço. E aí o livro vem citando alguns, ó. País Basco. Onde que fica ali a região basca, ali, dos bascos ali, ó? Se estende do norte da Espanha até o sudoeste da França. Possui lá o seu dialeto, o Euskara. Ou seja, possui o que a gente chama lá no início de identidade cultural, né? Isso tem um povo ali que compartilha a mesma identidade cultural, formando uma nação, que busca essa ideia de Estado soberano. Eles buscam aí há muitos anos essa reivindicação de uma conquista de autonomia sobre o território onde vive e a criação de um país basco. Só que eu falo para vocês, olha onde eles estão localizados, gente. Entre a França e a Espanha, que são países extremamente desenvolvidos, com grande potência econômica e de armamentos também. Como que esses caras, esse grupo de pessoas, essa nação, vão conseguir uma independência? Aí você tem a Chechênia, que fica na Rússia, não é isso? Depois lá do fim da Guerra Fria, com a desintegração da União Soviética em 91, a Chechênia declarou independência, querendo formar um país. Em resposta a isso, o governo russo enviou tropas militares para impedir a separação. Você vê, normalmente, por isso que é chamado de minoria nacional, porque eles não têm força para lutar sozinho contra um império, contra um governo, um Estado extremamente forte, não é isso? Um Estado soberano, como a gente falou anteriormente. Na Irlanda do Norte, a gente já tem um conflito mais religioso, né?
Olha só, são nações desenvolvidas, tá, gente? Isso é na Europa, onde a gente consegue ver ali que você tem um conflito entre protestantes e católicos, sendo a maioria do país protestante, que apoia a permanência do país no sistema britânico, né? Isso, onde você tem lá é, o Reino Unido. Já a minoria católica busca reivindicar então essa separação e a anexação ao território da Irlanda, que seria esse espaço aqui que a gente consegue observar. O exército republicano irlandês, né, dentro dessas questões aí de conflito, os radicais católicos mataram aí mais de 3.400 pessoas já nesses conflitos envolvendo é, essa questão geopolítica. E aí, para fechar, a gente fala da área do Kurguistão, não é isso? Os curdos que são considerados aí a maior nação sem território autônomo, são mais de 30 milhões de curdos que vivem aí distribuídos entre a Turquia, Irã, Iraque, Síria, Armênia e Azerbaijão, beleza? O livro mostra o Iraque duas vezes ali. Então, olha só, a gente precisa entender que as minorias nacionais, né, isso, elas têm a intenção de buscar a formação de um país. Olha a situação do Kurdistão. O Kurdistão tem uma área de ocupação entre, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis países. Aí eu te pergunto, como que eles vão conseguir lutar contra cada um desses governos para anexar essa área a um território só? Pessoal, dito isso, vou deixar para vocês aqui as questões da página 42 e 43. Das páginas 42 e 43, que eu vou corrigir durante a aula aí, juntamente com vocês daqui a pouquinho. Beleza, gente? Então, valeu, fé em Deus, fiquei com Deus, partiu, fui!